Bom dia, todo mundo. Como estão? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo? Eu caí aqui na hora que eu fui entrar, caí já de primeira. Veja só como é que vai ficar o negócio hoje. Bom dia. Bom Viu, dia. professor? Daqui a pouco eu vou ter que sair também para fazer uns negócios aqui, mas depois eu termino de assistir a aula gravada, tá bom? Tá, obrigado. Obrigado pela consideração também, Silvio. Deu tempo Bom de dia, darem uma professor. olhadinha? Bom dia para todos. Deu tempo de darem uma olhadinha na Tânia Rivera? Acabei Tânia de ler. Rivera? Ó, ela acabou de lançar esse livro, que é difícil de ler aí na câmera porque as letras elas não. Se chama Psicanálise Antropofágica, Identidade, Gênero e Arte. Uhum. Então, esse livro aqui, no dia 18, nós vamos fazer uma entrevista com ela, às 11 horas. Então, necessitando, né, de um TDE para o pessoal que não é da turma de filosofia, eu pensei em vocês fazerem uma apreciação dessa. Como isso vai ficar gravado também, né, não é necessário assistir em tempo real, então é possível que vocês possam assistir à tarde ou à noite, e aí o nosso TDE vai ser uma apreciação dessa entrevista que vai levar. Sim, sim. Mas essa proposta ela pode ser mais interessante, sabe? Porque ela está aqui no conteúdo dessa aula de hoje, aproximadamente, e acho que vai ser mais bacana, assim, mais instigante para vocês. E vocês não precisam fazer nada longo, apenas dizendo o que vocês assistiram e o que vocês pensam disso. Tá bom? Se vocês desejarem fazer o que estava antes também, né, não vou me opor, porque já estava falado. Mas eu acho que é uma coisa bem mais interessante, assim, porque ela está viva, né? Ela tá aí diante de nós e vai ser uma interação bem bacana. Isso pode ser feito, então, tá. Se vocês desejarem manter o percurso, né, não tem problema, tá? Mas assim, pelo menos fica como um trabalho alternativo interessante, tá? Aí vocês vejam. Vamos ver então aí o que nós. Deixa eu só puxar aqui o. Eu quero abrir só rapidamente lá o. Eu não sei o quanto que a gente vai conseguir ver hoje, né, dos dois, mas a gente vai fazer uma tentativa. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, então. Então,
esse livro, O Avesso do Imaginário, que vocês estão vendo a capa, né? Ele não está aqui na minha mão, mas e foi um livro que ganhou o prêmio Jabuti de psicologia e psicanálise, numa ocasião em que eu fui jurado desse concurso do prêmio Jabuti. Então, dentre todos os livros, né, que eles nos deram para ler, uma caixa enorme, esse foi o livro que mais me interessou. E eu não conhecia a Tânia nessa ocasião e fiquei bastante entusiasmado com o trabalho dela, sabe? E eu vi assim uma possibilidade de diálogo bastante interessante. E interessante é que ela pega os temas da psicanálise e trabalha com arte contemporânea, especialmente a ideia de corporeidade, de presença, né, a ideia da arte, quer dizer, aquilo que a gente muitas vezes já disse aqui, a arte se completando no contexto do seu público também, né? A arte como algo que não está apenas vinculado com o artista ou com a produção da obra de arte em si, mas também com o público, né? Que participa dessa interlocução, né? Com o artista. Nesse contexto, é que se produziu essa obra dela. Estava tentando mexer aqui mesmo, mas tem que voltar para lá. É que o Zoom ele funciona de modo diferente. Então, às vezes eu estou usando um, às vezes eu estou usando o outro, né? Um aspecto, né, que eu acho que é bem interessante dessa questão é que exatamente também como a arte depende dessa interação, o efeito da arte ele não é apenas imediato, né? Muitas vezes você tem de fato um interesse imediato, mas em seguida, né, o que começa a operar é uma espécie de processamento, uma forma de assimilação ao longo do tempo e que não é apenas no contexto do individual, também é no contexto da cultura. Por isso que certas obras elas acabam, entre aspas, se materializando bastante tempo depois de terem sido produzidas. Se nós formos levar em consideração a cultura oral, nós estávamos vendo os filmes do Paradianov da última vez, né? Então, o Paradianov ele utiliza uma linguagem, né, cinematográfica explorando temas da cultura regional. Essa cultura, então, que ela vai se sedimentando, né, ao longo do tempo, ali nessa região do mundo, que é mais ou menos uma região de passagem, como a Andaluzia é na Espanha, como Portugal também, né, que foram regiões atravessadas por todos os conquistadores, resolveram passar por lá, né? Então, Gengis Khan, é o Shah do Irã, né, é Império Romano, Rússia, o Império Turco-Otomano, que fica ali do lado, né? No início do século XX teve aquele massacre na Armênia. O Paradianov é filho de mãe armênia e nasce na Geórgia, que é a mesma terra do Stalin, né? Stalin não era russo, Stalin era da Geórgia, né? Ele se torna líder da União Soviética
né? Mas ele não poderia ser presidente da Rússia, porque ele não era da Rússia, ele era da Geórgia. Então, essa lógica imperialista, né, esse contexto de invasões ao longo de séculos e de resistência, é a mesma coisa que se passa, por exemplo, de alguma forma, em estudos antropológicos, né, que ficaram famosos, como os estudos sobre os índios Kuna, que são da região ali da América Central, que também tiveram todo esse processo, né, de invasão, de atravessamento dos espanhóis, depois enfim, de todas aquelas culturas adjacentes, inclusive a cultura americana. E o que vai acontecendo, né? Eles acabam incorporando o homem branco, e o homem branco acaba virando uma estatueta que é usada em rituais de cura. Então, assim, o grande mal que eles sofrem é metabolizado de alguma forma dentro da própria religião, dentro da própria cultura, e ele vira ainda um elemento potencializado para a cura, né? Para os rituais de cura daquele povo. Então, estou pegando assim, né, uma coisa meio cósmica, no sentido assim de diversas culturas. Podemos dizer que isso vai ocorrer também do ponto de vista do sincretismo religioso, das religiões afro-brasileiras, né? Coisas assim. E essas coisas elas vão formando uma espécie de sedimento, né? Como o povo grego, nos tempos pré-homéricos, né? Que passou por uma série de mutações, inclusive um grande terremoto no ano de 1200, que produziu a mudança de eixo da cultura grega das ilhas para o continente, que era um lugar mais atrasado e que acaba, nesse contexto todo, virando, com o passar do tempo, né, com muita coisa que aconteceu, virando também narrativa homérica. E sabe-se lá o que da narrativa, né? É factual, o que é conteúdo simbólico incluído junto ao factual. Mas essa ideia do conteúdo simbólico é o que está por trás dos filmes do Parajanov, mas que também está por trás dos poemas do Homero, também está por trás do manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, né? A ideia do que? Da assimilação mútua, né? Não essa coisa nacionalista, assim, né? O brasileiro é um antropófago, mas a antropofagia como o processo de assimilação e de evolução, né? Quem vai trabalhar com isso em arte, assim, com bastante ênfase, é a Lygia Clark. A Lygia Clark, né? Deixa eu até verificar aqui se eu consigo achar alguma coisa para vocês rapidinho. Eu só estou contextualizando para vocês verem um pouquinho dessa... Em 1985, eu produzi uma exposição em conjunto com a Funarte, especialmente a Funarte no Rio de Janeiro, e aí a gente pôde trazer essa exposição aqui para Curitiba. Eu vou parar por um instante de compartilhar o texto, né? Mas olha só, o mote para essa questão é o seguinte: em arte, onde não existe ainda tal instantaneidade na troca de informação, ela começa talvez a aparecer. Isso também acontece o tempo todo. Ou você tem que acreditar numa coisa coletiva que estaria aí presente sem a gente saber, e que seria uma espécie de isca em direção a alguma coisa que seja comum, que seja a aspiração profunda de cada um, algo assim. A arte vem sempre do outro,
Até porque, como já afirmava Bataille, o que eu penso não o pensei sozinho. Esse aqui é o ponto de tudo isso que eu estou falando, né? Nós somos individualmente, e isso é uma coisa que a psicanálise, especialmente a psicanálise lacaniana, vai falar, né? A psicanálise lacaniana sai dessa questão do Édipo, né? Nós sendo formados a partir de uma ontogenia, ou seja, através da nossa própria constituição como indivíduos, mas aquilo que já está um pouco anunciado no Freud, mas não muito claro, que é a ideia de que nós estamos, isso sim, imersos no mundo simbólico. Essa configuração do Édipo ela vai mudar de cultura para cultura. Bom, o ser humano, por enquanto, ainda tem pai e mãe, né? Futuramente, talvez todo mundo vai ser bebê de proveta, como se dizia antigamente, né? Nem se usa mais essa expressão, né? Bebê de proveta. Mas a proveta, né, é um recipiente de uso em experiências químicas, né? Enquanto nós tivermos pai e mãe, nós vamos estar sujeitos de alguma forma a essas relações de afeto, né? de amor, de acolhimento, de compreensão, porém também de ódio, disputa pelo poder, relações assim. E no contexto da relação do filho com a mãe, é sempre uma relação originária, é uma célula originária da sociedade. E o pai, ele seria então uma figura interveniente nisso. De qualquer forma, o pai vai estar ali como um terceiro, né? E primeiro a criança ela vai ter que se descobrir no mundo, ela vai ter que se descobrir como indivíduo perante um objeto que é tudo mais, né? A separação entre sujeito e objeto é o primeiro fato da representação. Porém, isso aí demora um certo tempo. Num certo momento originário, o que você vai ter é uma espécie de simbiose, né? Não há separação entre eu e mundo. O mundo sou eu sou o mundo, né? Essa separação ela só vem com o incremento da consciência. Por exemplo, de repente a mãe se ausenta. Ops, eu não posso fazer com que a mãe esteja aqui com um piscar de olhos, como se eu fosse Ginny é um gênio. Já ouviram falar disso? Deixa eu usar metáforas de 1900 e antigamente. Ginny é um gênio, ela piscava, né? E as coisas aconteciam. Ou seja, por exemplo, se tinha que se materializar uma maçã na mão do amo dela, ela fazia materializar a maçã no olho do amo. Isso aí é um desejo do bebê, né? A ideia de materializar as coisas invisíveis, as coisas que não estão ali, né? Isso se preserva como desejo em nós durante toda a vida, né? A ideia de você fazer com que coisas que não estão diante de nós venham a acontecer, né? O que acontece é que o bebê desejando, ele não consegue fazer a mãe vir para perto dele. E um dia, por exemplo, ele chora, né? E a mãe vem correndo. Pronto, né? Eu já estou percebendo que existe alguma coisa que não sou eu. Ou seja, a mãe não faz parte de mim, o mundo não é um cenário da minha consciência, o mundo existe por si mesmo. Então, começa a surgir uma coisa chamada realidade. Ai, 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 agora eu vou ter que viver na realidade, né? Até a adolescência, todo mundo tem uma certa dificuldade de viver na realidade. Quando chega na adolescência, dá a famosa crise da adolescência, porque a pessoa percebe que não tem volta, que ela vai ter que se encaixar no mundo real mesmo, vai ter que se virar, que é mais ou menos, assim, metaforicamente, a expulsão do paraíso, né? Que vai acontecendo gradativamente, né? Enquanto a gente cresce, desde que a gente sai do útero materno, a gente vai sendo expulso do paraíso, né? E o paraíso é aquela identidade completa, aquele, como nas palavras do Freud, né? Aquele animatismo, né? Onde não existe separação nenhuma entre eu e o mundo, entre eu e qualquer coisa, ou seja, eu sou tudo, né? É o narcisismo absoluto.
A queda desse narcisismo ela é gradual, né? E ela vai acontecer tanto por influência da imagem, porque as coisas são ditas, elas são nomeadas, né? Quando a mãe diz assim que o bebê quer mamar, que ele está com fome, sabe-se lá o que, que o bebê quer, por que, que o bebê está chorando, né? Mas ela está nomeando aquilo, então ela vai organizando o meio de campo, vai criando regra, né? Ah, o bebê precisa mamar de tanto em tanto tempo, eu deixei de dar de mamar para ele agora, ele está chorando. Vai que ele está chorando porque ele está com cólica, vai que ele está chorando porque teve um pesadelo, né? Não se sabe, mas ele também não sabe. Então, à medida que a mãe vai nomeando as coisas, ela vai organizando a cabecinha do bebê, né? Vai criando uma regra. Isso é tão importante na nossa vida, né? Criar uma rotina, criar alguma coisa que nos encaixe na realidade, basicamente, né? E essa situação de entrada na realidade é uma coisa gradual. No entanto, o resíduo maior disso é isso que está escrito nessa frase, né? O que eu penso, não o pensei sozinho. Por quê? Porque tudo o que a gente aprendeu traz junto o próprio mundo e a própria sensibilidade do mundo, uma sensibilidade que a gente pode chamar de uma sensibilidade poética, que é maior ou menor em cada pessoa, né? Ou seja, a tua própria impressão intuitiva do mundo, ela é colorida pelas emoções relativas a essas impressões do mundo. Essas impressões do mundo, elas têm uma realidade uma realidade afetiva, né? Todo o nosso contato com o mundo está dimensionado de um ponto de vista afetivo. Isso a gente pode encontrar mais contemporaneamente, por exemplo, na obra do Marcel Proust, né, na obra, se a gente for ficar nesse universo do Paradianov, na obra de um poeta, escritor russo chamado Ossip Mandelstam, que é isso aqui, ó, o nome dele, um nome interessante, Mandelstam. Eu não sei, para falar a verdade, se escreve com M mesmo, mas não está muito longe. Ou é M ou é N, um dos dois, mas tanto faz. Então a situação é essa, né? Nós, para nos desenvolvermos, temos que nos separar do mundo. Isso ocorre tanto por meio da experiência quanto por meio da linguagem. Quando o bebezinho vê que a mãe se ausenta, né, ele alucina a presença e não dá certo, então ele começa a prestar atenção, começa a entender que ela é algo independente dele, e nesse sentido, né, nessa circunstância, o que vai ocorrer é que ele, uma hora dessas, vai chorar, por exemplo, e a mãe vem correndo. E quando a mãe vem correndo, ele percebe que é possível intervir na realidade, né? Assim, ele tem uma consideração objetiva de que é possível intervir na realidade. Então aí começa um processo de interação, um processo que pode se tornar manipulativo, né? O bebê pode se tornar o imperador da casa, né? Tudo gira em torno do bebê, tudo gira em torno do que o bebê quer, deixa de querer. Então inverte um pouco a lógica e, ao invés do mundo trazer as coisas para o bebê, é o bebê que está trazendo as coisas para o mundo, né? Os pais ficam reféns daquele amor, daquele afeto, e a interação acaba sendo mais manipulativa. Mas, assim, isso é, obviamente, uma gradação, né, que vai desde a inserção até a não inserção, né? E no contexto da inserção pode ser uma inserção saudável ou alguma coisa. Eu não entendi o que significa o porneia, Leandro.
Pornear, né? É um verbo que eu desconheço. Não, o amor, daí chega no pornô de hoje em dia. Ah, entendi. O Sim, porneia sim, é o sim. amor Ah, primitivo. de porno, certo. Não, é o amor primitivo, enquanto o amor que o bebê tem. O amor que o bebê tem Uhum. pelo pai ou pela mãe no início, É, uhum. enquanto o pai e a mãe satisfazem o seu prazer no momento imediato. Sim. E a questão básica disso, né, é que não há uma inocência nisso, né? Há uma inocência, porque o problema do significado ele vai gradativamente se incorporando, né? O problema da interpretação, o problema da lógica, né? Enfim, né? Do que do que vai consistir a realidade para a criança. Por isso que o trauma, propriamente dito, a não ser que ele seja um trauma físico mesmo, muito que provoca dor física, né? O trauma propriamente psíquico, ele só vai se dar enquanto trauma quando houver significado. Por exemplo, a criança pode ser abusada, mas isso vai se dar efetivamente como trauma quando ela compreender o que é um abuso. Aí ela vai fazer digamos assim, né, a retrospectiva da existência dela e vai perceber que ela mesma foi abusada. Aí se instaura efetivamente um aspecto traumático, né? Mas isso tudo para dizer, né, que de certa maneira tudo é trauma, né? Porque nesse processo de separação da criança com o mundo, é preciso que tenham esses cortes, né? O que a gente poderia dizer numa frase assim, coloquial, cai na real, né? Você vai ter que ver esse mundo. Os novos baianos, cantores, compositores baianos, justamente, dos anos 70, eles tinham uma frase lá, né? Se não há outro mundo, por que não viver neste mundo? Bestetu, bestetu. Bestetu, bestetu. É isso. Então, assim, estamos numa discussão imanente aqui, né? Quer dizer, a letra dos Novos Baianos está fazendo uma consideração imanente da existência, né? Se não há outro mundo, por que não viver nesse, né? Para o bebê não tem categorias, né? Muito menos categorias religiosas, né? Então, ele vive na circunstância dele mesmo. Só que esse ele mesmo é ele e o mundo inteiro. É aquilo que se chama, muitas vezes, de sentimento oceânico, né? Não há fronteira. E essa criação de fronteiras é também a criação de um núcleo de significado. E isso é um sedimento, as coisas vão se agregando de modo totalmente inconsciente. Então, esse inconsciente, de um ponto de vista lacaniano, é esse lugar da pessoa na consistência integral desse universo que ele em si mesmo viveu, mas que ele, em grande medida, desconhece. É só vocês se perguntarem até onde vai a memória de vocês relacionada à infância e em que medida, né, essa memória da infância não é também muito fragmentária, né? Vai formando sedimento, ou seja, a gente lembra de coisas específicas que foram marcantes, a gente lembra do contexto do nosso sentimento a respeito de uma cidade onde a gente viveu pequenininho, né? As proporções eram muito diferentes, então a nossa lembrança tem alguma coisa de mágico nelas, e depois quando você volta adulto para lá, você se desencanta normalmente, porque o teu olhar de adulto é um olhar mais objetivo, mais pragmático, e todo aquele encantamento do olhar infantil, né, ele volta como memória, mas ao mesmo tempo ele se choca com essa visão objetiva do mundo que se coloca, né, e que não é uma objetividade propriamente objetiva, é uma objetividade subjetiva também, que é uma posição, né? Pode ser que o olhar da criança seja mais coerente com a paisagem, né? Só que você já não é mais capaz daquilo.
você já não está mais naquela posição, né? Você pode estar, inclusive, muito mais empobrecido simbolicamente, só pensando no salário do fim do mês, né? Encher a boca de feijão, sabe? Essa coisa de cotidiano, né? Presente e cotidiano, empobrecedor em grande medida. Por quê? Porque ele se afasta dessa carga simbólica. E o artista é o cara que, no contexto da sociedade, mais estimula o próprio ambiente social a experimentar essa carga simbólica, experimentar e reviver, de certa maneira, essa experiência infantil, né, de mergulho oceânico no mundo simbólico, né? Então, eu vou... a objetividade ela é fantasiosa porque ela é perspectiva e normalmente ela não se sabe perspectiva, né? A pessoa adota um ponto de vista dogmático e ela acha que aquilo é a integralidade do mundo e que tudo que não diz respeito àquilo é irreal, né? A psicologia de massa funciona muito, né? Por exemplo, você entra numa rede de fake news da internet, começa a viver dentro daquilo, e, por exemplo, como funciona como um mecanismo de seita, eles dizem assim, olha, tudo que está fora daqui é mentira, só o que está aqui dentro é verdade. Então a pessoa passa a ignorar a ciência, passa a ignorar o noticiário, porque tudo que tem nesses mundos é falso. Então, quando é denunciada a mentira da fake news, a pessoa continua acreditando nessa notícia falsa e deprecia tudo que vem como crítica a ela, né? Por mais escancarado que esteja, com provas, né? Provas, evidências, provas, tudo que vocês possam imaginar, a pessoa continua acreditando naquelas bobagens. Por quê? Porque ela vive ali, ela tem um convívio afetivo com aquelas pessoas, né? Com as quais ela vive integrada, e não discute a realidade fora desse contexto, né? Então ela vai ficando cada vez mais, ela vai se fechando de novo numa célula narcísica, né? Professor, É o eu só quero aproveitar narcisismo para falar, coletivo, diga. eu só quero aproveitar para falar que a realidade de uma vida inteira pode ser reduzida a essa perspectiva supostamente objetiva. Esses tempos atrás, acho que Claro. no ano passado ainda, teve um vilarejo na Rússia dominado por um guru que pessoas ficaram lá por 12 anos, pelo menos, ou mais, não, mais de 12 anos, porque, enfim, acho que 18 anos, vivendo uma realidade alternativa. Ele era tipo um Henrique Cristo, assim, sabe? E muitas pessoas morreram porque ele não deixava comer determinados tipos de alimentos, não podia usar remédio, tudo mais. Então, é uma constatação extremamente perigosa. Só que quando é dito, muitas vezes por meio da arte, as pessoas pensam assim, a arte fica falando de coisas que não são reais, porque contradiz essa suposta realidade que é tão palpável, né? E, na verdade, é ao contrário. A arte, por meio da irrealidade, está falando da realidade. Enfim, é meio complexo falando, mas eu acredito que muitos aqui na sala vão entender, né? A realidade, na verdade, ela está constituída por aquilo que aparece frente à consciência do sujeito como verdadeiro, né? Então isso é uma realidade psíquica, né? O mundo efetivo, tanto em português quanto em alemão, nós temos dois conceitos: efetividade e realidade. Realidade é aquilo que é real. Bom, o que é real pode ser algo imaginário, né? Para um paranoico, a paranoia dele é real. Ou você vai dizer que ele está mentindo, né? Para uma pessoa que sofre uma paralisia histérica, não adianta ordenar que ela ande, né? A não ser que você tenha uma eficácia simbólica, né?
Por exemplo, justamente a pessoa está dentro de um grupo desses e ela tem uma crença muito grande, né, no pastor, olhando assim a coisa como um termo em geral, né, como pastor de ovelhas, como pastor de um rebanho, pastor de um grupo, né, não necessariamente religioso, mas ele tem uma crença no poder dessa pessoa. Se essa pessoa ordena que ela ande, isso possui eventualmente eficácia simbólica, né? Se no contexto, né, das crenças aquilo for suficientemente poderoso e não houver uma causa orgânica, né? Se a paralisia for de fundo histérico, o que vai acontecer? Vai ordenar que ande e a pessoa anda, né? Assim como é possível hipnotizar pessoas. Como que tem gente que é hipnotizável e gente que não é hipnotizável? Né? Tem gente que acha que não é hipnotizável e de repente o hipnotizador diz para ela cacarejar e bater as asas, porque você é uma galinha, e a pessoa sai cacarejando, batendo asa, né? E antes daquilo era uma pessoa que se considerava perfeitamente racional. A questão não é o que a consciência propriamente imagina, né? Mas assim os mecanismos que operam ao fundo da consciência, né? E a nossa conexão simbólica com o mundo também vai por aí, né? Nós nos deixamos absorver e nos conectar com coisas, não necessariamente de um modo hipnótico, né? Mas assim tem algo de encantamento, né, que tem um fundinho hipnótico na coisa, né? A gente fica literalmente siderado naquilo, fica grudado naquilo. Por exemplo, quando você ouve uma música que é especialmente interessante para você, você fica envolvido com aquilo e pode, por exemplo, esquecer de um compromisso importante, né? Não é hipnose, certo? Assim, não dá para qualificar isso propriamente como hipnose, mas dá para qualificar isso como algo relativamente hipnoide, né? Algo que onde a gente fica imerso, né? Se concentra tanto naquilo, não chega a ser obsessão, Desirê, mas a obsessão, num outro sentido, né, tem um efeito semelhante também. Porque quando você está obcecado por alguma coisa, né, você está agindo por compulsão. Né? E essa compulsão também tem um efeito hipnótico sobre você. Embora não seja a mesma coisa do outro caso, o mecanismo de conexão ele é sempre um mecanismo relativamente hipnoide, né? Porque você fica grudado naquilo. E isso tem muita relação com a relação originária do bebê com a mãe, né? Que é uma relação de integração total, que não há separação entre eu e outro, tal. Então, esse efeito hipnoide, ele é justamente assim, você fica ali sem nenhuma separação, né, com aquilo, e, no entanto, você se desconecta das outras coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma obsessão, ela desconsidera todos os argumentos em contrário e age conforme aquilo pelo que ela está obcecada. Né? Então ela está, entre aspas, hipnotizada por aquilo. Às vezes, quando uma pessoa está tendo, né, um mini surto ali de ódio ou de desespero, se você sacode a pessoa, ela sai daquele transe, né? É um transe. Por exemplo, se você dança, a própria ideia, né, do ritmo repetitivo, por isso que música de dança, os ritmos são muito repetitivos. Por quê? Porque você vai entrando naquela vibração, naquela onda, e chega uma hora que você se integra a ela. E tudo mais que existe em torno desaparece. Né? Então há uma experiência de uma exclusividade maior com as coisas. A experiência com a nossa própria cultura originária tem esse efeito sobre nós também.
sobre esse sedimento. No entanto, a gente não tem uma memória muito clara dessas coisas, né? Uma memória muito clara. Porém, isso de que a gente não tem uma memória muito clara nos afeta diretamente nas nossas, não só nas nossas decisões, mas também nos nossos modos de sentir o mundo. Então nós sentimos o mundo desde uma posição, né? Por isso que na obra do Paulo Freire, de Educação de Adultos, é tão importante o significado, né? De você exercer uma crítica da realidade e perceber quem é você no meio dessa realidade. E ao perceber quem é você no meio dessa realidade, você tem condição de transformá-la, ou pelo menos de, da sua posição, fazer um movimento no sentido da transformação, né? E isso vai se chamar, então, um processo de desalienação, né? Por quê? Porque o modo como a gente vai sendo educado, o processo, vai limitando, em grande medida, a nossa... Justamente porque a gente vai se estruturando de uma determinada maneira, inevitavelmente, até mesmo se a gente for desestruturado, é um jeito de se estruturar, né? Como diz a canção do Chico Science, né? Eu me desorganizando posso me organizar. Muitas vezes, quando você realmente se abre para o mundo, né? Você sai da sua terra natal, você tem aquele sentimento de nostalgia, de saudade. Isso dá uma concentração, né, do sentimento de origem muito forte. No entanto, dá uma abertura para o mundo também, justamente porque você percebe a diferença entre o que você é e tudo aquilo, né? Você, muitas vezes, né, como imigrante, ou mesmo como turista, você é tratado, por ser brasileiro, né, por ser sul-americano, você é tratado de maneira diferente, muitas vezes de maneira depreciativa, né? Até mesmo porque nós temos aqui certos hábitos e certos costumes com a gente mesmo que não são lá muito bem aceitos pelos outros. Então a gente tem esse sentimento, por um lado, né, de identidade com alguma coisa, e você tem esse sentimento também de diferença. E às vezes uma diferença em relação à sua própria cultura. Porque, por exemplo, brasileiro, na Alemanha, ele sofre entre aspas, um preconceito, porque ele é visto como um malandro. É o cara que não vai... Lá você não precisa... Não tem cobrador, né, no metrô, no ônibus. Você mesmo é que marca a tua presença lá. Você tem lá um ticketzinho, como esse que a gente tem aqui em Curitiba, né, de passagem de ônibus. Daí o próprio sujeito vai lá e marca. Não precisa ninguém controlar. Daí o brasileiro, o que ele faz? Ele não marca, né? Daí você vai dizer, todo brasileiro é assim? Você levanta e diz, eu não sou assim, gente. Daí o que você faz? Você marca uma diferença não apenas entre você e o estrangeiro, mas também entre você e muitos brasileiros que não são como você, né? Ou seja, brasileiro não é tudo igual. Assim como Yanomami não é tudo igual, alemão não é tudo igual, japonês não é tudo igual, né? Ninguém é assim. Existe semelhança, existe diferença e existem diferenças abissais também. Tanto do ponto de vista da cultura, quanto do ponto de vista individual, né? Duas pessoas que moram na mesma casa, dois irmãos gêmeos, às vezes têm personalidades completamente diferentes. Então não dá para generalizar nada nesse mundo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que existe, por exemplo, quando você sai do seu país, uma sensibilidade muito maior para a origem, para o universo do qual você veio, no qual você se formou, né? Quantas canções de exílio existem, né, no Brasil? Casimiro de Abreu, tantos poetas, né, fizeram, Oswald de Andrade, Gonçalves Dias, todos fizeram canções de exílio, né? Eu mesmo tenho um vídeo chamado Canções de Exílio, feito em 1998.
né? O que acontece, né? Esse é aquele sentimento de pertencimento e, de algum modo, né, você será arrancado daquilo por decisão própria ou por exílio mesmo político ou qualquer coisa assim. Você tem esse sentimento de pertencimento muito aguçado, né? E um sentimento de estranhamento muito aguçado. Uma vez eu acordei em Lisboa, num hotel no centro de Lisboa, e estava tudo escuro, tudo fechado, assim. E eu acordei com aquela voz, uma criança falando naquilo que eu entendi que era a língua árabe. Cabeça, né? Eu estava na Arábia, eu estava no Irã, eu estava no Oriente Médio, em algum lugar, sabe? E aí, à medida que eu fui despertando, eu percebi que era uma criança, né, que tinha um calçadão na rua, a criança estava cantando de modo lancinante em português, né, estava cantando a plenos pulmões, com a tentativa de atrair doações, né, moedinhas que fossem lançadas ali na latinha dele, do menino. E ele cantava, ele simplesmente estava parado ali no meio da rua. Eu abri a janela do quarto do hotel e me deparei com aquela cena, né? Eu até filmei a cena, e essa cena ela faz parte desse vídeo, inclusive. E eu reproduzo, de certa maneira, para o público essa sensação que eu tive, porque a voz do menino ela vem no escuro, sabe? Ela vem no escuro e daí ela vai entrando assim e vai se tornando uma imagem de um menino real. E aquela voz, né, ecoando assim, né, no meio do calçadão. E o interessante é que o calçadão estava relativamente vazio, né? Então ele projetava aquela voz como se fosse uma evocação assim, né, como se fosse para atrair a multidão que não estava na rua, né? Foi assim mais ou menos o conjunto de sensações que eu tive. Mas isso é para falar para vocês do estranhamento do real e depois uma espécie de integração do real numa rede de significados na qual você mesmo está mergulhado. Então veja quantas coisas, né, que me vieram na cabeça. Quando eu acordo, eu não estava bem situado na minha posição individual como alguém que viaja e que está num quartinho de hotel em Lisboa. Eu estava em qualquer lugar. Eu fui puxado por um significado que não era, entre aspas, efetivo, mas era verdadeiro. Era verdadeiro num contexto simbólico, né? Quer dizer, que de algum modo eu estava inserido, e a primeira reação que eu tive foi captar alguma coisa desse simbólico que para mim tinha a ver com o que eu estava ouvindo, né? Embora isso não fosse efetivo, muito pelo contrário, né? Eu não estava no Oriente Médio, né? Eu não estava no Canal de Suez, sabe? Eu não estava no meio de uma rua do Egito, sabe? Não estava em nenhum lugar que não fosse Lisboa, né? Mas Lisboa foi a última coisa que entrou. Por quê? Porque eu estava ali desde ontem. Eu não estava há algum tempo já em Lisboa, então eu não tinha experiência de Lisboa. Eu nunca tinha estado em Lisboa, para falar a verdade. Talvez um ancestral meu, né, do meu lado português, tenha estado em Lisboa. E essa memória étnica, né, de algum modo se preserve, seja de um ponto de vista cultural, seja de um ponto de vista celular, e eu, de algum modo, já conheço a Lisboa. Mas, de fato, na minha experiência consciente, não poderia alegar jamais que eu teria estado em Lisboa em algum momento. Então, isso aí simplesmente não fazia parte do meu universo simbólico. Eu conheci um aeroporto e um caminho do aeroporto para o hotel, um passeio noturno muito rápido, que poderia estar em qualquer lugar, uma refeição e cama. Muito cansado da viagem. Então, quando eu acordo, eu estou em lugar nenhum, né?
E esse lugar nenhum pode se transformar por conta de uma simples interferência de alguém, né, numa coisa totalmente diferente. E isso é real. Por quê? Eu estou contando para vocês uma experiência real que eu tive, né? Embora ela contenha inúmeros elementos imaginários, fantasiosos, mas não é assim diante da escuridão para a criança, né? A criança, quando ela está no escuro, ela povoa essa escuridão com o seu mundo interno. Por isso que se ela tiver questões ali, né, de sofrimento, de angústia, vão aparecer monstros na escuridão, né? Monstruosidades. E como a angústia é muito frequente do ser humano, né? Então frequentemente também as crianças têm a angústia da escuridão e povoam essa escuridão com riscos, com perigos e coisas assim, né? Coisas que podem atacá-la, etc, etc. Isso não é efetivo. Pode até ser que o bicho-papão esteja escondido lá atrás da porta, né? Mas normalmente não. Né? Às vezes é real, né? Às vezes o bicho-papão está lá mesmo. Diga. Não, eu só ia falar uma coisa que eu acho engraçada, que tem alguns amigos meus que até falam que é chique, porque quando eu era criança, talvez pelos meus pais trabalharem no cinema, tipo, com 6, 7 anos de idade, eu assistia filmes como Hellraiser, Freddy Krueger. Enfim, eu sempre tive muito acostumado com esses filmes de terror, assim, né? E eu nunca tive medo de fantasma, de bruxa, bicho-papão, nem nada. Só quando eu era criança, eu tinha medo, por exemplo, de terremoto, tornado, coisas que nem tem aqui no Brasil, né? Só que quando eu era criança, eu via no jornal, filme, assim, falava assim, nossa, isso sim é real, isso eu tenho medo. Depois, é claro, eu cresci, eu fui entendendo que aqui não tinha, né? Mas engraçado que eu não tinha esse problema do imaginário, mas tinha medo de uma coisa real que não acontece aqui, né? Essa falta de compreensão, né? Eu só queria compartilhar isso porque eu achei engraçado, relembrando que como professor, né, falando sobre bicho-papão e tudo, porque seria o mais adequado, vamos assim dizer, né? É. Agora, o fato é que, né, tanto faz, né, de um ponto de vista prático, tanto faz com o que você se relaciona do ponto de vista do terror e do medo, né? A questão é que isso vai povoar o teu imaginário, né? Você está protegido porque algumas coisas eventualmente são, vamos dizer assim, elas são já mais conhecidas, como você falou, né? Então elas não têm esse mesmo poder de afecção, né? E, no entanto, outras coisas que nem existem, né, como você diz, podem ocupar esse papel, justamente porque elas trazem essa carga de desconhecido. E o que eu estou chamando a atenção é que isso pode ser metabolizado em angústia, medo, mas também pode ser metabolizado em fantasia, né, em invenção, em criação de um mundo para você viver nele, que é uma coisa que a criança faz também. E é uma coisa que a artista, por exemplo, a Lígia Clark, que está aqui, também faz. E olha só o percurso, né, que é feito. Por isso, chamando a Vera, né, para a conversa, ela fez parte desse movimento neoconcreto, junto com o Hélio Oiticica, né, e outros artistas ali que começam, né, ali nos anos 50 e que ficam muito fortes mundialmente nos anos 60. Né? Lígia Clark e Hélio Oiticica são artistas profundamente integrados no ambiente mundial da arte e da cultura. Hélio Oiticica tem inúmeros livros escritos sobre ele, em alemão, em italiano, em francês, em inglês. Basta vocês procurarem na Amazon, né? A Lígia Clark também. A Lígia Clark, ela inclusive pensou e trabalhou um modo, né, terapêutico do exercício da arte. Ela enchia sacos plásticos com água, né, e
sensibilizava o corpo das pessoas com aquilo. Até se vocês quiserem fazer essa experiência, vocês poderão ter essa oportunidade. Em 1985, justamente era disso que eu queria falar. Em 1985, em conjunto com a Funarte, eu trouxe para Curitiba, né, uma série de vídeos, né, de artistas que produziam na época, né, Tunga, Lígia Clark, muitos outros, para exibir aqui na nossa cidade. Público a gente teve pouco, mas a experiência foi maravilhosa, né? Porque tivemos debates muito interessantes. Adalto Novaes, né? Esse cara, um cara fabuloso, né? Que ele estava à frente da Funarte no Rio de Janeiro naquela época. Ele está aí até hoje. É uma pessoa muito importante no contexto da educação artística brasileira, no contexto da fomentação do diálogo dos artistas com o público, através da Fundação Nacional da Arte, justamente, que tinha esse objetivo. Ela não tem mais a mesma potência que teve, né, nesse período, até mesmo porque era uma espécie de reação à opressão, né, à opressão monocromática e monocórdia, né, da ditadura. Então eles vinham assim, né, como uma coisa que tinha um aspecto simultaneamente transgressor e libertador, mas por outro lado simplesmente era a imersão, né, em alguma coisa do ponto de vista simbólico muito interessante, assim, né, muito fascinante e muito enraizada no mundo, né. Então essa coisa da arte terapêutica, né, era inclusive o que ela trabalhava nesse vídeo. Então o vídeo mostrava ela colocando sabe, esses plásticos assim como se fosse de rolo, assim, né, que se destaca e coloca produto e põe na geladeira, essas coisas assim cheias de água, né? E ela fazia os movimentos assim, né, como se fosse um movimento massagista, né? Só que era uma coisa de sensibilização, você ter experiências, né? Você ter experiências vitais, experiências sensoriais, para você nascer de novo, entende? Por quê? Porque essa experiência que você tem com o teu corpo, essa experiência de sensibilização física, né? Ela tem esse poder, ela tem um poder originário, né? É por isso que o corpo é simultaneamente, né, a fonte das ações, mas ao mesmo tempo é muito temido também, né? Justamente porque ele tira a pessoa daquela frequência que ela está, justamente desse narcisismo, né? E coloca a pessoa diante do medo, da angústia. Por quê? Porque quando você abre a gaiola do passarinho que está preso, né, ele demora bastante para sair. Geralmente ele não sai voando. Ah, meu Deus, me libertaram. Tal. Porque aquele ali é o ambiente conhecido dele. Ele tem que tomar coragem, ele tem que ser mais confiante para conseguir ultrapassar a fronteira da sua prisão psíquica de passarinho, né? Porque o psiquismo do passarinho, ele não é um psiquismo humano, mas é um psiquismo, né? Funciona de uma determinada maneira e, de alguns pontos de vista, a gente pode dizer que ele é semelhante ao nosso, né? Esse comportamento, né, diante da restrição continuada, né, nós tendemos a nos manter na posição de sofrimento, mesmo nos queixando do sofrimento. Na psicanálise, isso é uma coisa que é vista o tempo inteiro, né? A posição de sofrimento, ela é uma posição incômoda. No entanto, quando você abre a porta e diz, pode sair, a pessoa não sai. Ela tem que tomar confiança do movimento, né? Como, por exemplo, uma esposa que apanha do marido. É difícil para ela sair daquela opressão, apesar de ser ruim, né? Apesar de não ser uma coisa boa para ela. Mas é aquilo que é conhecido.
Então as pessoas elas se acomodam naquele cantinho, né? Depois quando eles abrem os braços, não tem mais nada aí para te atrapalhar, a pessoa não abre, né? É um pouco essa a questão do Zaratustra, né? No livro do Nietzsche. É como o que ocorre, por exemplo, no Forrest Gump, no filme, né? Bom, ele resolve correr de costa a costa nos Estados Unidos, né? Oeste, oeste, leste, e fica lá, né? E de repente tem um monte de gente achando que ele é um guru e começa a correr atrás dele. E ele não está nem aí com isso. Ele não está conectado com essa coisa de, eu vou me colocar aqui como exemplo, né? Mas, no entanto, as pessoas consideram que ele é uma mensagem, né? Que ele traz uma mensagem. E aí, uma hora dessas, ele resolve parar de correr. E as pessoas se queixam com ele, né? Mas e a gente? O que a gente vai fazer agora? Né? O Forrest Gump e o Zaratustra vão dizer, vocês façam o que vocês quiserem. Né? Só que isso deixa a pessoa atônita, né? Estupefata. Por quê? Porque ela construiu uma rede de significados, né? Então, o trabalho neoconcreto, ele traz essa carga da experiência. É disso que a Tânia Rivera vai tratar no Avesso do Imaginário, né? Essa questão da presença, da presencialidade, como ela é importante na arte contemporânea, e também trazer a arte não mais como uma coisa abstrata, né? Pura e simplesmente como uma linguagem com a qual você se relaciona como público, mas como uma linguagem integrada, né, concretamente com o objeto. Isso surge, né, com muita força na arte do Duchamp, por exemplo, mas também na poesia concreta. Né? Durante o final dos anos 40, início dos anos 50, os poetas concretos, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos e o Décio Pignatari, eram os principais poetas no mundo. Né? Eles eram internacionalmente conhecidos, eles eram importantíssimos na cena mundial e influenciaram toda essa geração de artistas visuais que, de certo modo, assim, pelo menos em termos geracionais, o sucedeu. Né? Então, por exemplo, o Hélio Oiticica e a Ligia Clark começam a tirar, né, as suas obras do contexto tradicional, por exemplo, no contexto de uma pintura, de uma gravura. O Hélio Oiticica, por exemplo, ele cria um objeto, né, que se destaca da tela e que se projeta como um objeto concreto na sala de exposições. E a Ligia Clark ela vai trabalhando com essa coisa mais performática também, gradativamente, trazendo a arte para uma experiência, né? Assim como no caso da poesia concreta, a percepção, né, clara que o poeta concreto quer que você tenha é da poesia como linguagem, como um ser de linguagem. Ouçam isso. A poesia como um ser de linguagem. Né? A poesia viva, como se ela tivesse nervo, como se pudesse espetar o poema com uma agulha. Né? E as obras de arte visuais também. O Hélio Oiticica criando o parangolé, né? Que é uma roupa que você veste. Né? Hoje em dia não se pode tocar, né? Quando você coloca o parangolé numa exposição, você coloca uma tarja amarela em volta, assim, né? Dizendo, olha, não ultrapasse. Por quê? Primeiro porque, de fato, assim, né? Por ser uma roupa, a pessoa tem um certo sentimento de tocar, de vestir, porque é isso que você faz com roupa. De verdade, era isso que era a proposta do Hélio Oiticica, né? Mas agora, como esses... vejam como as coisas elas acabam... assim como em história da arte, né, o advento do museu, né, vai formalizando, né, as artes visuais, assim, né, num contexto de exposição, como se a arte estivesse do lado de lá, né, como se ela não fosse uma coisa da experiência entre o criador e o público, né, vai distanciando, né,
você vai vivendo numa espécie de regra para o público, assim, né, que é criado dentro de um esquema de capitalismo incipiente também, né, que transforma tudo em produto e que separa o público do produto, também para que isso seja considerado, né, uma mercadoria. E, de fato, existe um mercado de arte, né, um poderoso mercado de arte, onde obras hoje em dia, né, estão na casa dos milhões de dólares. Então, é uma coisa de profundo impacto do ponto de vista econômico também. Muita gente enriquece com a arte, embora a maioria não, né? Mas o fato é que Lígia Clark trabalha como Hélio Oiticica nesse contexto, né, o concreto. Então, o que eles procuram fazer? Integrar a arte com a experiência viva, né, entre o artista e o público. O parangolé do Hélio Oiticica é isso, né? As instalações nas quais você entra, né, que depois se tornaram tão populares e até mesmo vulgares em arte, né, são isso. Quando os grupos de teatro, né, nos anos 70, anos 80, eles saem do espaço do palco italiano, onde o teatro ocorre no palco, e aí a plateia fica sentada em cadeiras, né, como assistência, né, como pessoas que assistem, e de repente começam a trabalhar o espaço do teatro e o espaço urbano, né, como os lugares da apresentação. Por exemplo, peças de teatro que ocorrem em diversos lugares e o público ele tem que marcar presença em ambientes diferentes, em pontos diferentes da cidade, para poder assistir a peça. Em São Paulo, por exemplo, nos anos 90, ocorreram várias experiências do gênero. Então, o que se tinha era um itinerário, não era a peça de teatro acontecendo no palco italiano, com assistência, né, que paga um ingresso e tal. O que você tinha era que percorrer todo um trajeto, né, para você poder, entre aspas, estar presente, né, assistir a peça inteira. Do mesmo modo que os grupos de teatro fazem interferências urbanas, né, no meio da praça, na porta de um estabelecimento, alguma coisa, provocando, né, a dissipação da fronteira entre a arte e a chamada vida real, né? Do mesmo modo que o cinema novo, no final dos anos 50, anos 60, Glauber Rocha e outras figuras, passaram a abolir a parte mais elaborada das produções, né? E passaram a viver com o código de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, assim, na França, né, isso era feito com dinheiro. Assim, eles não tinham problemas propriamente financeiros. Eles faziam isso mais ideologicamente, no sentido de trazer a realidade para dentro do cinema e trazer o cinema para dentro da realidade. No Brasil, era uma questão de pobreza mesmo, de constatar e trabalhar em cima da nossa própria miséria, né? Então, você veja, o mesmo tipo de arte, entre aspas, se você olha assim esteticamente, tem um significado bastante diferente se ela é feita na França ou no Brasil. E, no entanto, essas duas coisas podem conversar, de tal maneira que Glauber Rocha, por exemplo, foi premiado em Cannes mais de uma vez, né? E seus filmes sempre estiveram nos festivais ao redor do mundo, e na França especialmente, né? E, por exemplo, na Alemanha, a mesma coisa chamou o novo cinema alemão, que produziu filmes incríveis também, sem grandes recursos. Filmes mais baseados na experiência autoral e numa experiência poética autoral. Então, esse é basicamente o ponto, né, da questão.
E agora, né, quando a Tânia vai trabalhar com esse livro atual, que é a Psicanálise Antropofágica, Identidade, Gênero e Arte, ela vai trabalhar com a Lygia Clark de novo, né, assim como com outras artistas, e vai recolocar esse conceito que já era trabalhado tanto pelo Oswald de Andrade quanto pela Lygia Clark, essa ideia de antropofagia, né, como justamente algo que é explicado pela psicanálise, né, como eu falei para vocês inicialmente no início da aula, unindo as duas coisas. Então ela vai mostrar como isso aparece na obra, por exemplo, da Lygia Clark. Né? E nesse dia 18 agora próximo, eu e a Alessandra Fortunati Martins vamos entrevistar a Tânia a respeito justamente do livro. Isso vai estar no canal do GT Filosofia e Psicanálise do YouTube. Tá? E vocês podem pensar em fazer, então, uma apreciação disso. De qualquer modo, né, mesmo que não seja algo que vocês façam do ponto de vista de uma produção de vocês, seria bacana se vocês pudessem assistir, né, e daí nas nossas últimas aulas aí do semestre a gente pudesse continuar uma discussão nesse sentido. Porque aí a gente está vendo, né, como a arte, basicamente, aí nesse último minuto de aula que nós temos, né, como a arte, ela não está de modo algum separada do mundo, né, e de modo algum o artista, naquilo que ele desenvolve, né, ele está separado também da pessoa comum. Né. O que acontece é que ele potencializa uma série de relações comuns, né? Ele joga luz sobre elas e as experimenta em contextos diferentes. Nesse caso, pouco importa, ou importa só na medida em que é um meio, né? Pouco importa como ele faz isso. O que importa é que justamente essa experiência ela vai acontecer e, por outro lado, ela vai persistir, ela vai ser ela mesma parte desse universo simbólico. Entenderam? E aí o que vai acontecer? Talvez um artista que tenha importância apenas relativa no contexto da sua contemporaneidade, exatamente porque ele se insere no simbólico, ou mesmo um artista perseguido no seu tempo, passe a se tornar, né, importante para essa mesma cultura que o torturou, que o matou, que o eliminou da face da Terra, por exemplo. Coisa que aconteceu com muitos artistas nesse mundo exatamente por produzir arte. Né? Paradianov, que a gente viu, né, na nossa aula passada, ele foi um artista que foi preso por Stalin, que era conterrâneo dele da Geórgia, né, por tráfico de ícones. Ele colocou simbologia religiosa, né, das experiências religiosas da Geórgia, da Armênia, daquela região do mundo ali, que é uma região que concentrou muita informação cultural e religiosa, né, religiosa e cultural de um modo geral. E aí ele coloca isso dentro dos filmes por uma questão identitária. Por isso que aqui também a gente tem a palavra identidade no título. Também por uma questão identitária. Aqui a gente tem os filmes do Paradianov, né? A lenda da fortaleza Surami, né? É a história de uma fortaleza que é construída para resistir ao invasor. E toda a simbologia que está em torno daquela cultura também é utilizada, tem eficácia simbólica para combater essa opressão,
dissolução da cultura, né, por conta de um invasor que quer mudar tudo ali, né? No Trovador Queribe, né, o Paradianov vai trabalhar justamente com um poeta, né, que ele instaura, de certo modo, culturalmente, valores dentro da cultura daquela região. Sayat Nova é um filme que foi mudado, o título virou assim agora esqueci o nome da fruta em português, romance, né? A cor das romances, porque não podia colocar o nome do poeta no título, Sayat Nova. Por quê? Porque isso era considerado subversivo, né? Então, toda essa simbologia, né? Cavalos de Fogo também é um filme que mostra a cultura original do povo dele. E ele é preso, ele fica anos preso pela acusação de tráfico de ícones. Ícone, né, por exemplo, são aquelas pinturas de santos e tudo mais que se faziam na Idade Média, né, e que são colocadas nas igrejas. Toda essa simbologia religiosa, por exemplo, era proibida. E era considerado um retrocesso. Só que aí você oprime a própria herança simbólica de um povo, né? Assim, por exemplo, para o preto africano que chega no Brasil, que ele não pode exercer de uma certa forma, mas o fato é que há uma opressão, né? Há uma descaracterização e há uma resistência, né? Beleza, gente? Desculpa ocupar o tempo de vocês, assim, mas é um assunto bastante extenso, realmente, e surge também como uma forma de convite para vocês assistirem essa entrevista, tá? Mesmo que vocês não possam assistir ao vivo, no dia 18 às 11 horas, no canal do GT, vocês poderão acessar a qualquer momento. Seria uma coisa muito gratificante para mim se vocês, de algum modo, me dessem uma notícia disso, tá? Beleza? Só uma perguntinha. Vocês acharam muito chato hoje? Para quem ainda tá por aí? Não foi uma coisa chata, eu sei que eu me entusiasmei. E eu sei que hoje em dia, professor falar demais em aula é tido como um problema. Já pensaram, gente, que mundo que a gente vive, né? Onde a gente não quer mais escutar os nossos professores. Ai, ai. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que vivenciar as coisas, né, como elas estão dispostas, né? Então, gente, agradeço, olha, muitíssimo, de qualquer modo, vocês me ouvirem, né? Por mais chato que eu seja, tá bom? E me despeço desejando a vocês um excelente fim de semana, tá? Um excelente final de semana mesmo. Grande abraço e qualquer coisa, eu estou por aqui, vocês podem se comunicar comigo, né, a qualquer momento, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.